Imagine olhar para a única saída e descobrir que ela nunca existiu. 5 mergulhadores perceberam isso a 50 metros de profundidade, quando já era tarde demais para voltar. Meses depois, 2 dos melhores mergulhadores da Europa morreram em uma caverna tão perigosa que ninguém conseguia retirar seus corpos. E, anos antes, um grupo inteiro entrou em uma caverna inglesa para fazer um simples mapeamento. Horas depois, a própria montanha transformou o caminho de volta em um rio subterrâneo e decidiu que ninguém sairia dali novamente. O mais perturbador é que essas pessoas não morreram no instante em que tudo deu errado. Elas viveram tempo suficiente para perceber que todos aqueles lugares escondiam exatamente a mesma armadilha. E só no final deste vídeo você vai entender o que realmente transformava esses lugares em prisões perfeitas. Debaixo das águas cristalinas das Maldivas, existe um labirinto onde a luz desaparece poucos metros após a entrada. Foi para esse lugar que 5 mergulhadores italianos decidiram seguir. Eram mergulhadores experientes e preparados para aquele tipo de exploração. A descida começou normalmente. Nada indicava que aquele túnel escondia uma armadilha. Era justamente aí que estava o perigo, porque aquele lugar criava uma ilusão quase perfeita. Conforme avançavam, o túnel parecia continuar. À frente, existia um espaço iluminado pelas próprias lanternas que dava a impressão de ser outra saída. Era exatamente isso que os mergulhadores esperavam encontrar. Mas não era uma saída. Era um bolsão completamente fechado, sem passagem. Por alguns segundos, eles ainda procuraram uma passagem que simplesmente não existia, até perceber que o caminho simplesmente terminava. E então surge um problema muito maior: voltar. Na superfície, 50 metros podem parecer pouca coisa. A 50 metros de profundidade, voltar significava percorrer todo o caminho, administrando um recurso que diminuía a cada respiração: o ar. A partir dali, cada decisão consumia tempo. O coração acelera e cada respiração consome mais ar. Quanto maior o nervosismo, menor a chance de voltar. A água transformava cada segundo em uma corrida contra o tempo. As equipes de resgate seriam acionadas pouco tempo depois. Mas encontrar o grupo era apenas o primeiro desafio. Trazer aqueles corpos de volta era outro completamente diferente. Um mergulhador militar participou da recuperação. Mesmo assim, durante a missão, ele também perdeu a vida. O lugar que havia prendido 5 pessoas agora fazia uma 6ª vítima. No fim da operação, 6 pessoas morreram, todas dentro do mesmo sistema. O mais assustador é perceber que nada naquele cenário parecia ameaçador quando visto pela primeira vez. Não havia nenhum sinal evidente de perigo. A armadilha era invisível. Ela funcionava porque fazia você acreditar que ainda existia um caminho, até o instante em que descobria que o caminho nunca esteve lá. E talvez essa seja uma das formas mais cruéis de um lugar prender alguém. Não usando força, mas usando esperança. Porque quando ela desaparece, você entende que o verdadeiro problema nunca foi entrar naquela caverna. Foi perceber que ela simplesmente não deixaria você sair. Se essa história já te prendeu, deixa o like e se inscreve no Sinal Fantasma. Agora, o próximo lugar era tão perigoso que nem os corpos conseguiram sair de lá. Poucas cavernas no mundo despertam tanto respeito entre mergulhadores quanto a Plura Cave, na Noruega. Sob um rio aparentemente comum, existe um enorme labirinto inundado, onde perder a orientação por alguns segundos pode ser fatal. Foi ali que 2 mergulhadores extremamente experientes decidiram realizar uma exploração. E justamente por isso,
Sabiam que aquele lugar não perdoava erros. Durante boa parte da exploração, tudo parecia sob controle. Até que, em algum ponto do percurso, algo deu errado. Ninguém na superfície viu o que aconteceu. Não havia câmeras registrando os últimos minutos. Só existia um silêncio absoluto. Quando os dois deixaram de responder, as equipes de resgate entenderam imediatamente o tamanho do problema. Encontrá-los seria extremamente difícil. Retirá-los parecia impossível. Os corpos permaneceram presos dentro da Plura Cave durante meses. Não porque ninguém se importava, mas porque qualquer tentativa de recuperação colocava novas vidas em risco. A caverna continuava perigosa mesmo depois que tudo havia acabado. Chegou um momento em que as autoridades passaram a considerar que talvez fosse melhor deixá-los ali para sempre. Meses depois, uma equipe especializada decidiu tentar novamente. Era uma missão diferente. O objetivo já não era salvar ninguém. Era apenas trazer duas famílias um pouco de paz. Durante a recuperação, qualquer movimento errado poderia transformar os socorristas em novas vítimas. Durante a recuperação, algo inesperado aconteceu. Sem qualquer aviso, um dos corpos surgiu diante da equipe, flutuando na escuridão. Mesmo profissionais acostumados com situações extremas, descreveram aquela recuperação como uma das missões mais difíceis de suas carreiras. Porque ali, o desafio já não era apenas físico, era psicológico. A Plura Cave parecia lembrar constantemente que ela ainda estava no controle. Ela havia prendido duas pessoas e quase convenceu o mundo inteiro de que nunca as devolveria. Histórias como essa mostram que ninguém sai para uma expedição imaginando que vai precisar sobreviver. Por isso eu deixei na descrição alguns equipamentos que eu realmente levaria para qualquer aventura. Mas existe um lugar que foi ainda mais longe, onde nem mesmo o resgate conseguiu chegar. Um lugar onde a natureza tomou uma decisão definitiva. No verão de 1967, um grupo de jovens espeleólogos entrou nas Mossdale Caverns, no norte da Inglaterra. A expedição parecia mais uma exploração de rotina. Enquanto exploravam, uma chuva intensa transformou os corredores secos em rios subterrâneos. Quando perceberam, já era tarde demais. A água agora ocupava exatamente o único percurso de volta. Imagine estar centenas de metros dentro de uma montanha e descobrir que a única saída acabou de ser substituída por uma correnteza impossível de atravessar. Você ainda está vivo, mas cada minuto diminui suas possibilidades. Equipes de resgate chegaram rapidamente, mas a montanha parecia impedir qualquer tentativa. Cada novo aumento do nível da água obrigava os socorristas a recuar. Entrar significava correr o risco de prender ainda mais pessoas. Dias de tentativas terminaram da mesma forma. Ninguém conseguiu alcançá-los. Os jovens nunca voltaram. E o mais impressionante aconteceu depois. As autoridades decidiram que recuperar aqueles corpos colocaria muitas outras vidas em risco. A entrada das Mossdale Caverns acabou sendo permanentemente selada. Ainda hoje, quem passa pela região encontra apenas uma placa. Atrás dela, a montanha continua guardando quem entrou décadas atrás. Ela nunca devolveu suas vítimas e provavelmente nunca devolverá. Talvez agora você tenha percebido o que realmente unia essas histórias. Nenhum daqueles lugares prendeu o corpo primeiro. Prendeu a esperança. Agora eu quero saber uma coisa. Qual desses 3 lugares você jamais pisaria? Escreve o nome nos comentários. E se hoje você viu lugares que não deixam ninguém sair, agora clica neste vídeo, porque nele você vai conhecer pessoas
que passaram pelo instante em que tinham absoluta certeza de que iam morrer. E por algum motivo sobreviveram.